Ele deseja do fundo do meu coração o shalom de Yeshua a cada pessoa que está aqui nesta manhã. Amém. Você deve estar se perguntando, o que é o shalom de Yeshua? Shalom é a paz, Yeshua é Jesus, ou seja, a paz de Jesus a cada coração nesta manhã. Amém. Sabe, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem as suas Bíblias. Abrissem as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel que está logo após Lamentações de Jeremias. Ezequiel 22, versículo 30. Mas antes de lermos esse contexto bíblico, eu gostaria que você feche seus olhos para que nós possamos falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, ó Deus, por a vida, eu também te agradeço por a saúde, ó Deus. Eu peço que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia mais, ó Deus. Que o Senhor possa fazer que eu fale a tua palavra este povo, ó Deus, por favor. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Estou vendo folhas virando aqui. Ok, vocês podem se sentar. Agora iremos ler Ezequiel 22, 30, que diz o seguinte: E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém eu achei. Sabe, irmãos, é muito interessante Deus usar a expressão e busquei e procurei, porque considerando que Ele sabe onde estão todos os tesouros da terra, considerando que Ele sabe onde estão todas as riquezas da terra, o profeta Daniel, no livro de Daniel, ele diz que o Senhor sabe o profundo e o escondido. Ele é a nossa luz. Sabe por que, irmãos, que Deus ele usa essa expressão? Ele usa essa expressão porque Deus estava precisando de um profeta naquela época, naquele tempo. Deus estava precisando de um homem que poderia levar apenas um homem comum, um homem que era humilde, um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que era humilde, não era orgulhoso, não tinha olhos altivos. Daí ele estava procurando um profeta. E você se pergunta, mas e os sacerdotes? E os sacerdotes? O Senhor ele cifra os seus sacerdotes. Mas lá ele foi e não encontrou ninguém. Eu lhe pergunto, você sabe por que ele também não encontrou ninguém naquela época? Naquele tempo? Porque os sacerdotes, irmãos, eles estavam dizendo coisas ruins, ou seja, coisas falsas, estavam contando falsos testemunhos, porque Judá, naquele tempo, foi tomada por Babilônia, ou seja, Judá foi cercado por Babilônia e estava vivendo uma vida assim, pecaminosa, uma vida que o povo de Deus não poderia viver. Aí então por isso que o Senhor estava procurando um profeta. Mas não é sobre Ezequiel que eu irei dizer nesta manhã, que eu irei falar sobre essa manhã. Eu irei falar de outro profeta bíblico. Aí o Senhor ele vai, procura e acha Ezequiel. E de Ezequiel o Senhor faz um grande profeta. E de Ezequiel Deus faz ele de administrador da palavra de Deus. E é assim que nós devemos ser a cada dia mais, irmãos. Nós devemos passar a palavra de Deus. Devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. O profeta que eu irei falar nesta manhã, ou o rei de Israel, está lá no contexto de 1 Samuel. 1 Samuel 17, versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Amém. 1 Samuel 17, versículo 45 diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos do exército de Israel, e a quem tem afrontados. Irmãos, neste contexto bíblico, está referindo, você já deve entender qual é o profeta que eu irei refletir nesta manhã. Você já deve entender o profeta que eu vou refletir, que eu vou falar sobre ele para vocês. Para quem não conhece, o profeta chama-se Davi. Irmãos, é bem provável, normalmente os mais improváveis são os mais corajosos. Normalmente os desacreditados são os que arriscam. Sabe por quê? Um grande exemplo disso é de Davi. Davi, ninguém acreditava nele. Ele era um menino, não era um menino tão grande comparado a seus irmãos. Ele era um menino muito pequeno, muito fraco, vamos dizer, muito fraco. Aí chega um tempo, irmãos, que Davi, ele cresceu um pouco, e ele cuidava das ovelhas de seu pai. Para quem não sabe, Davi cuidava das ovelhas de seu pai, e isso era trabalho de seus irmãos, vamos dizer, isso era trabalho de seus irmãos. Mas os irmãos mais velhos, vamos dizer, obrigava Davi a fazer aquilo. E Davi cuidava das ovelhas, e Davi foi cuidando e acabou pegando o hábito de cuidar das ovelhas. Então Davi, ele cuidava, tocava para as ovelhas, cuidava como se fosse da família de Davi, sabe, irmãos? Sabe que nós devemos aprender com essa parte da história de Davi? Nós devemos ser como goleiros, agarradores das oportunidades. Devemos agarrar cada oportunidade que está diante de nós, porque nós não sabemos o futuro. Nós devemos agarrar essa oportunidade, nem que seja uma pequena oportunidade, nós devemos agarrá-la, porque a gente sabe, porque dessas oportunidades pode vir grandes coisas. Devemos ser fiéis um pouco, porque Deus vai fazer nós sermos, Deus vai dar mais para a gente. Deus vai dar mais bênçãos para nossas vidas. Amém. Então Davi, quando ele cuidava daquelas ovelhas, e chegou um mensageiro de repente, na casa de seu pai Jessé, dizendo: Samuel está aqui na sua casa. Então eles começam a dizer: Samuel, o profeta Samuel veio em casa. Eles começam a arrumar a casa, começam a arrumar aqui, arrumar ali. Aí de repente escuta o som, batendo na porta de sua casa. Eles abrem a porta, deixam Samuel entrar. Então o Samuel fala para Jessé: eu vim ver seus filhos. Aí, então Jessé lhe pergunta: por que você veio ver meus filhos? E Samuel fala: o Senhor me manda aqui, dizendo que daqui sairá um grande rei de Israel. Então Samuel, ele vai, sempre ele acredita, entra no quarto, e lá Samuel senta. E de repente Jessé chama seu primeiro filho, que se chamava Eliabe. Então Samuel, ele chega a Eliabe e fala assim: esse homem é muito forte, Senhor. Ele vai ser o rei de Israel? Então vamos dizer, o Senhor diz no coração de Samuel: Samuel, não olhe assim como um homem, porque o Senhor, Deus olha, irmãos, o coração. Deus olha o interior de nossos corações, porque às vezes a pessoa pode ter uma má aparência, às vezes a pessoa tem uma aparência que não é muito boa, uma aparência, vamos dizer assim, não muito agradável, mas não sabemos o que passa no coração daquela pessoa neste momento. Assim, irmãos, nós não devemos olhar como os homens, nós devemos acreditar em cada potencial, porque isso é um dom. Isso é um dom, eu acredito que isso é um dom. Se Deus deu um dom, irmãos, para vocês, vamos dizer, cada um aqui tem um dom. Cada um tem um dom. Uns devem ter o dom de cantar, outros devem ter milhares e milhares de dons. Vai ter muitos dons.
devemos utilizar esses dons para que possam ser, irmãos, possam ser uma bênção nos dias de hoje. Então Samuel, manda chamar o seu próximo irmão de Davi. E para surpresa de Samuel era Abinadab, um outro irmão de Davi, outro irmão de Eliabe, muito forte também. Era forte como Eliabe. Então o Samuel disse: Senhor, este é o rei que vai ser o rei de Israel. O Senhor disse a Samuel: não vai ser este. Não é este que eu irei usar como rei de Israel. Então assim, até chegar o último filho de Jessé, e nada do Senhor dizer que esse vai ser o rei. Então Samuel ele chega para Jessé e diz: Jessé, são só esses seus filhos? Jessé lembra, pensa: não, tem mais um filho. Ele se chama Davi. Ele está pastoreando as ovelhas, está cuidando das ovelhas do campo. Então Samuel manda falar assim: chama ele. Então quando Davi chega perante Samuel, e Samuel pergunta para Deus em pensamento: Senhor, esse vai ser o rei de Israel? Então o Senhor fala assim para Samuel: vai unge este menino, porque ele será rei de Israel. Amém. Assim Samuel unge Davi. E Davi, ele, vamos dizer assim, irmãos, a bênção, vamos dizer, aquele rei que é ungido assim pelo Senhor, aquele rei ou pessoa que é ungido pelo Senhor, irmãos, essa pessoa, vamos dizer, tem a proteção de Deus. Essa pessoa tem a proteção de Deus nos seus dias. Deus está presente. Então também Deus está presente com cada pessoa que está aqui presente. Amém. Deus está presente, irmãos. Então Samuel unge Davi. Samuel ele vai embora. E Davi, de repente, ele fica cuidando das ovelhas. Passa 1, 2, 3 semanas. Aquele Samuel ungido. E de repente, o que é a surpresa de Davi que aparece no seu rebanho, irmãos? Um urso mal encarado, um urso muito forte, que veio pegar as ovelhas de Davi. E no momento que aquele urso ele pega uma ovelha de Davi vai atrás daquele urso e mata aquele urso. E assim Davi livra a sua ovelha. Assim é semelhante ao Salvador que eu conheço, o Salvador que todos nós conhecemos. E essa pessoa, eu vou citar o nome dela, é Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, ele está cuidando de nós a cada momento de nossas vidas. Amém. Ele tem enviado os seus anjos enquanto estamos dormindo. E na Bíblia fala, irmãos, que o diabo ele ruge igual um leão ao nosso redor. Ele está ao nosso redor, assim como um leão, para nos devorar. Mas de outro lado nós temos um Deus maior. Amém. Um Deus maior que nos capacita para vencer esse gigante em nossas vidas. Amém. Então Davi ele chega, marca aquele urso, salva a sua ovelha. Davi de repente começa a cuidar, toca para as suas ovelhinhas, leva para pastar, leva elas para virar. E de repente, mais outra semana, quem aparece? Um leão. O leão é muito forte, vocês conhecem, muito forte. Então aquele leão chega para acabar com as ovelhas de Davi. Então Davi ele vai atrás daquele leão, mata aquele leão. Olha só para você ver o que Deus faz na vida. Olha para você ver a proteção de Deus. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Deus ele protegeu, ele cuida tanto de Davi, cuidou tanto de Davi, que Davi teve a capacidade de matar um leão e um urso. Então Davi mata aquele leão e salva aquela ovelha. Então de repente vem outro mensageiro, chega.
gostava de quê? De queijo, irmãos. Na Bíblia fala que Davi gostava de queijo. Levanta a mão aqui quem não gosta de queijo. Praticamente ninguém. Vamos dizer, 99% gosta de queijo, apenas metade de 1% não gosta de queijo. Ou seja, irmãos, isso é o que Davi desejava comer. E na Bíblia, eu acredito, irmãos, e quando Davi tinha a chance de comer, ele ia comer perante a mesa de seu pai, e lá estava o muito predileto dele, ele permitia que seus irmãos comiam, e quando ele chegava para comer queijo, o que sobrava? Migalhas. Não sobrava nada para ele comer. Não sobrava bem nada, assim, vou dizer nada, praticamente nada. Migalhas, assim, basicamente, ele comia. Então Davi, ele não resmungou com isso. Ou seja, Davi, ele não ficou com raiva disso. Irmãos, eu gostaria de pedir uma coisa para os irmãos. Uma coisa durante essa pregação inteira. Eu gostaria de pedir aos irmãos o máximo de silêncio possível. Porque o apóstolo Paulo disse que os anjos do Senhor e o Senhor, o próprio Senhor Deus, habita neste lugar. Amém. Então nós devemos agir em atitude de reverência, acreditando que o Senhor Deus está aqui, mas também devemos ficar animados, porque se o Senhor está aqui, devemos louvar e engrandecer o seu nome verdadeiramente. Amém. Deus seja louvado. Então Davi, irmãos, ele pega todo aquele queijo que o seu pai manda, pão, vamos dizer nos dias de hoje, o queijo dos dias de hoje, que o seu pai manda para casa dos seus irmãos, uma pizza, uma pipoca, tudo aquilo que os seus irmãos gostam, e coloca na mochilinha e Davi vai. Aquilo, imagine só, irmãos, uma pergunta que eu faço para os irmãos. Você, por exemplo, aqui, quem tem desejo de comer queijo, levanta a mão. A maioria das pessoas levantaram a mão. Tá? Imagine você, aquele irmão lá que está lá no fundo, lá assim, de óculos, lá no fundo. Imagine você que gosta de comer queijo. Aí de repente você chega, seu pai te manda para você levar queijo para seus irmãos. E é um longo caminho até o final da guerra. Você ia dar uma beliscadinha no queijo, vamos dizer? Dá um beliscadão. É verdade. Eu também ia dar uma pouquinho naquele queijo. Mas, irmãos, Davi, naquele tempo, ele provou a sua fidelidade. Amém. Davi provou a sua honestidade. Davi nem chegou a encostar naquele queijo. Ele chega perante o lugar da guerra, entrega o queijo para os seus irmãos e de repente ele encontra um gigantesco, uma pessoa gigantesca, que se chamava Golias. E ele analisa aquele homem. E aquele homem fala assim: não vai ter ninguém para lutar comigo, não? Já são 40, vai passar 40 dias. Eu vim aqui para lutar e ninguém vem lutar comigo. Então Davi presta atenção nisso, fica prestando atenção naquele gigante e fala assim: não é possível. Cadê os heróis? Vamos dizer assim, cadê os grandes soldados de Israel, os guerreiros para lutar com este homem? E alguém deve dizer: os prováveis escondidos. E no início da mensagem você deve lembrar do que eu disse. No início da mensagem, os improváveis são os mais corajosos. Essa é a situação de Davi. Ninguém acreditava nele. Ninguém falava assim para ele: você não consegue, você é um meninote, você não nasceu para isso. Mas Davi confiava em Deus. Amém. E esse Deus, irmãos, é um Deus que faz o impossível por nos amar. Amém. Ou seja, nós devemos, como Deus nos ama, nós devemos também adorar Ele mais. Nós devemos orar mais. Nós devemos ler a Bíblia mais. Para que nós prepararmos para um lugar que eu acredito, que é o céu. Amém. É o céu
oração, a ler a Bíblia. Não estamos dedicando a fazer nossos próprios anos bíblicos, levar o Evangelho. É o que nós precisamos a cada dia, irmãos. É o que nós precisamos. Porque é disso, irmãos, que nós podemos levar a mensagem do Evangelho a várias pessoas. Irmãos, eu faço uma pergunta para os irmãos. Hoje temos dedicado, não precisa responder, só reflita. Hoje temos dedicado mais tempo para Jesus? Temos dedicado nosso tempo quando fomos em todo tempo? Porque na Bíblia diz, em tudo dai graças. Amém. E nós estamos, irmãos, dedicando bem mais tempo para Jesus. Nós estamos? Não precisa me responder. Responde no seu interior. Responde no seu interior. Abre a porta do seu coração para Jesus Cristo. E deixa ele entrar. Amém. Então Davi fala assim para Saul: Saul, eu desejo lutar com esse gigante. Esse homem aí chama Golias. Não é possível que esses guerreiros não foram lutar com este homem. Não é possível que está falando mal de nosso Deus e eles estão deixando. Então Saul, você lutar com esse gigante? Você é apenas um meninote. Os seus irmãos chegam. Davi, você perdeu a cabeça. Olha o seu tamanho. Levanta o braço. Os seus irmãos falam, levanta o braço. E de repente Davi levantou e o músculo, assim, vamos dizer, desceu assim. De tão fraco que Davi era. E seus irmãos falaram isso, falaram. Mas Davi ele falou assim: eu não vou usar minha força para vencer este gigante, mas eu vou usar apenas um Deus de Israel. Amém. Usar este Deus de Israel para vencer esse gigante. E é assim que nosso inimigo que nós devemos usar a nossa arma secreta para vencer o gigante que está em nossas vidas. Esse gigante que está impedido, irmãos. Às vezes nós devemos analisar, devemos refletir nas nossas vidas e pensar qual o gigante que está atrapalhando de nós estarmos, vamos dizer, orando mais, estamos atrapalhando já tem mais tempo com Jesus. Qual é esse gigante, irmãos? Nós devemos olhar aquilo que está nos atrapalhando. Devemos orar a Deus e pedir misericórdia, mas também precisamos dedicar mais tempo a Ele para vencer esse gigante. Uma pergunta que eu faço aos irmãos: quem foi no centro da cidade? Quem já passou ou quem foi assim, levante a mão. BH? BH, por exemplo, assim, Centro de Neves, levante a mão também. Quem já foi? Quem já foi? Agora, irmãos, quem passou na sua rua e viu uma pessoa sem perna, levante a mão. Ou quem passou, ou você passou no centro da cidade, até mesmo você passou no centro da cidade e viu uma pessoa sem perna. Acredito que muitas pessoas já viram. E sem braço, já viram. E agora sem cabeça, nós já vimos? E é assim que nós devemos fazer com o nosso gigante. Devemos cortar a cabeça do nosso gigante e vencer de uma vez por todas esse gigante. Amém. E também devemos dedicar nossas vidas a Jesus Cristo e entregar nossos corações para Ele. Amém. Então Saul ele fala assim: tá bom, Davi, você me convenceu. Sim, então Deus vai lutar contigo. Deus vai lutar com você. Deus está conosco. Mas antes de você entrar na luta, eu quero que você vista minha roupa especial. Vista minha roupa especial. Irmão, Saul era um homem muito alto. Imaginem aqui vocês uma pessoa muito alta. Não tão alta assim, irmão, não tão alta assim, mas alta. Uma pessoa alta. Vamos dizer,
que arriscam. Vamos prestar mais atenção, né? Os improváveis são os que arriscam. E Davi, ele chegou lá e arriscou. E falou assim: você vem com espada. Para nos dizer melhor aqui. Quem está com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17:45 diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, eu e com escudo, porém eu vou a ti com o Senhor dos exércitos, Amém. o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontados. Esse texto bíblico, irmãos, você pode ver a confiança de Davi. Teria você coragem de enfrentar um gigante desse? Com a mente profunda. Mas você tem que saber que você não está com apenas uma funda. Você está com Deus dos exércitos. Amém. Então Davi começa a girar aquela funda. Aquele gigante viu aquela pedrinha ali, de repente, olhou assim, aquela pedrinha acerta na sua testa. E Davi, ele cai no perdão. E aquele gigante Golias cai no chão. E naquele dia Davi mostrou ao povo de Israel e também mostrou aos filisteus que há Deus em Israel. Amém. Já está no horário, irmãos? Tá, vou continuar. Vou correr para o final, já está acabando. Então Davi, irmãos, ele derrubou aquele gigante e ele fez aquilo que eu falei para vocês que nós devemos fazer. Cortou a cabeça daquele gigante. É o que nós devemos fazer com o nosso gigante. O nosso gigante que está nas nossas vidas, está nos atrapalhando. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, você está sentado, toda vez que você vai ler a Bíblia, de repente você quer para ler a Bíblia. Aí de repente, aquele gigante impede você de ler a Bíblia. Ou seja, aquele gigante faz de tudo para você não ler a Bíblia. E nós devemos vencer esse gigante. Nós temos que pegar mais rápido para ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada. É a espada. Amém. Muitas vezes, irmãos, aquelas pessoas que não leem muito a Bíblia, na hora que precisa de uma palavra, não acabam lembrando de nada. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. O segredo, irmãos, não é ler a Bíblia. O segredo é meditar no que você está lendo. Amém. Porque assim abre o seu coração. E assim deixa aquelas palavras ficarem da Bíblia entrar no seu coração. E assim, irmãos, quando eu vou fazer o meu livro, eu já estou no livro de Êxodo 15. Quando eu vou fazer o meu ano bíblico, eu não apenas fico lendo assim rápido assim. Eu leio, antes disso eu procuro esvaziar a mente, não penso em nada. Vou ler a Bíblia e imagino na história da Bíblia. E assim eu vou conseguir meditar, e assim eu vou conseguir tirar aquilo para mim. Devemos fazer aquela reforma. Sabe, irmãos, nos sinais dos tempos que nós já estamos vivendo? Estamos vivendo nos sinais